Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, a unção do Espírito, ela se estabelece nos ossos e a iniquidade na carne. Então toda pessoa que ela já teve um osso quebrado, ela sofre de dores no corpo, tendinite, bursite, todo problema de osso, osteoporose, artrose, artrite, todos esses problemas. Se você não buscar esse tipo de conhecimento que eu vou explicar para você, você não está vivendo um problema que é sobre o pecado, e sim é sobre transgressão. Problemas de iniquidades, problema que já é de geração. Toda pessoa que já quebrou algum osso, que sofre de uma tristeza, uma depressão profunda, problema de transtornos, então você tem que entender como funciona isso. Porque a unção do Espírito, ela se estabelece nos seus ossos e as iniquidades na carne. E eu vou explicar para você a razão para que você tenha compreensão da visão. Você tenha a revelação da situação do que você vive. Qual é o tipo de problema que você vive, para que você tenha a introdução do problema. Em Salmos, Deus explica, Salmos 32, 10, para que você entenda a respeito do que eu vou falar aqui para você. Olha só, quem anda no caminho das trevas, quem já trabalhou com ocultismo, ele sabe, porque ele estuda muito mais do que quem anda na igreja. Então, quem vem da Umbanda, da Quimbanda, por que é que ele quer ser cremado? Ele não quer ser enterrado. Porque ele sabe como funciona sobre os ossos, o poder que o osso tem na terra. O que significa os ossos de uma pessoa. Então, nos ossos se estabelece entre 20% e 30% do líquido. E que tudo que um ser humano vive na terra já é um problema de geração. E ele sabe que através dos ossos de uma pessoa, ele pode alcançar uma linhagem. Atrapalhar a vida de alguém que ficou na terra através daqueles ossos que a pessoa tem como pegar o osso. Quer dizer, quando uma pessoa é feiticeira, ela quer sempre ela quer ser cremada, se ela tiver muito conhecimento, né? Eles não creem na Bíblia, porque a Bíblia diz que o homem veio do pó e do pó ele tem que voltar, ele tem que ser enterrado. Mas para quem não crê na Bíblia, ele quer ser cremado. Ele não crê no inferno, ele não crê em Satanás, ele não crê na Bíblia, ele não crê na palavra, ele não sabe como funcionam essas coisas. Então, ele quer ser cremado ou ele quer ser enterrado fora da cidade. Ele quer num lugar que ninguém tenha acesso aos ossos dele. Porque ele sabe como funciona. Quer dizer, o inimigo dele, querendo acabar com algum parente dele, a parentela dele, ele vai comprar aquela pessoa do cemitério, o porteiro do cemitério, para ter acesso àquele osso, para conseguir atingir a linhagem daquela pessoa. Veja como eles estudam sobre o espiritual. Então, quem não estuda é os crentes, é quem crê na Bíblia, que aceita Jesus e não quer saber mais nada. Mas quem vive nas trevas, ele se aprofunda no conhecimento. Por isso, a maioria deles não quer ser enterrado. Ele quer ser cremado, porque ele sabe que o mundo espiritual existe. Ele só não tem o discernimento entre o bem e o mal. Ele cria o seu bem. Então ele quer se proteger até depois de morto. Ele quer ser cremado ou ele quer ser enterrado longe, porque ele sabe que com aqueles ossos as pessoas tiram para fazer pemba, para fazer pemba contra o mal, né? Para abrir tetagrama no chão, para fazer mal na vida das pessoas, para ter como entrar na linhagem, na família daquela pessoa. Por isso ele busca uma proteção, porque ele estuda, ele paga um preço, ele jejua, ele busca conhecimento, ele lê, ele faz sacrifícios para ter conhecimento entre o espírito, no mundo espiritual. Ele só não sabe a respeito do espírito de Deus, do espírito da verdade, do que ensina a verdade para ele. Que é o que eu vou explicar aqui para você, porque é que quem tem problema de opressão, de dores no corpo, ou de depressão, ou já teve um osso quebrado, ele está vivendo um problema que é de geração.
é um problema não sobre pecado, e sim sobre transgressão. Por isso que ele não busca conhecimento, ele não crê em nada disso. Ele não quer saber, porque ele não quer mudar. Porque ele não busca entender as questões dele. Por que é que ele vive ganhando e perdendo? Por que é que ele vive adoecendo? Então, quando uma pessoa ela chega a ter problema nos ossos, Deus está revelando alguma coisa para essa pessoa. Mas ela não quer buscar. Ela quer ignorar, ela não quer jejuar, ela não quer quebrar, ela não quer se aprofundar nesse tipo de conhecimento, nessas razões. Então, quando você tem um problema no osso, geralmente a Bíblia explica e eu vou ler para você. Onde está escrito isso? Que é um problema de transgressão junto com a iniquidade. Então, a unção do Espírito se estabelece nos ossos. A unção. Mas a iniquidade, ela se estabelece na carne. No desejo da carne. Então, quem está vivendo esses problemas, geralmente, ele casou mal. Geralmente, quem está transgredindo, quem está alimentando as iniquidades, que é o desejo da carne, geralmente, a maioria deles, eles vão casar mal, vão casar errado. E ele não vai entender as suas próprias questões, as suas próprias razões. E por isso ele vai viver, Deus vai testar essa pessoa para que ela não entre num ciclo repetitivo de perca financeira. Deus vai testar essa pessoa para que ela não entre nesse ciclo, para que ela não entre totalmente numa linhagem de geração e ela passe a perder aquilo que ela já ganhou. Mas a maioria, por desconhecer do assunto, ele vai entrar nesse ciclo de perder financeiramente porque ele ignora a visão. Ele não quer saber porque quebrou um braço, porque tem dor no corpo, porque vive nos médicos. Ele não quer, então, porque ele não quer? Porque ele já alimenta as iniquidades. E aí a unção de Deus, a unção do Espírito não se estabelece nessa pessoa e Deus mesmo assim tentando se revelar, tentando mostrar para essa pessoa, ela vai cair em contradição, ela vai perder a razão, ela vai condenar, maltratar a pessoa que ajudou ela. Tá entendendo? Porque ela não tem visão. Então ela vai entrar num nível de transgressão muito maior. E Deus explica isso, eu vou explicar para você que Deus ele testa aquela pessoa para dar uma oportunidade. Deus vai haver na vida dessa pessoa que vive transgredindo, que tem esses problemas que eu falei para você. Problemas de transtornos mentais, problema de quebra no osso, problema de dores no corpo. Deus vai testar a pessoa. Mas o que é que a pessoa, por não ter visão, por não ter saber a razão das coisas, por ignorar até a própria visão, ele vai cair em contradição e ele vai maltratar a pessoa que ele mesmo ajudou. E logo em seguida, é a pessoa que não vai ter a visão, mas logo em seguida ele vai começar a entrar num ciclo de percas. Mas isso geralmente vai durar o quê? Uns 7 anos, para que essa pessoa, ela consiga pegar a visão que está perdendo. Porque é tão lento que ele entra nesse ciclo, que agora ele está nessa vida ou estagnada, ou ele começou a perder, que ele não vai conseguir associar o porquê. Ele não vai conseguir associar, porque ele ignora toda a visão, porque ele alimenta as iniquidades. Então, quem alimenta a iniquidade se estabelece na carne. Quem busca conhecimento espiritual, a unção se estabelece nos ossos. Entende? Quem busca conhecimento de cura. Então, quem sofre de problema de geração, geralmente ele vai casar mal, ele vai casar errado, ele vai viver indignado, ele vai viver julgando, ele vai viver se vitimizando e ele não vai entender a questão. Eu vou explicar para você a razão disso, para que você tenha visão. Como é que Deus testa assim? A pessoa cai na mão do inimigo porque ela ignorou a própria visão. Então ela é movida pela carne, pela soberba, porque ela não entende essas questões, não crê em nada. A maioria dos religiosos que andam na igreja aceita Jesus, mas ele não crê no que está vendo, ele não quer entender, porque ele já alimenta as iniquidades. Entende? Então, em Salmos, Deus explica, olha, nos ossos é encontrado de 20 a 30% de líquido em uma pessoa. E a Bíblia fala muito sobre os ossos.
né? Sobre tudo, cabelo, transtornos e ossos. Mas a pessoa tem que querer entender como é que funciona isso. Como é que eu descubro isso? Por que é que eu busco a Deus, mas eu não encontro? Então a maioria desiste. Por quê? Porque já alimenta a carne. Então, se alimenta a carne, as iniquidades vai se agravando. Se alimenta o espírito, a unção vai se estabelecendo nessa pessoa. E ela vai entendendo a razão, as próprias questões. Entende? Então, em Salmos 32:10, Deus explicou isso a Davi, né? Porque a minha vida está gastas de tristeza. E os meus anos se suspiros. E a minha força se descai por causa das minhas iniquidades. A pessoa vai perdendo as forças nas carnes. Não sei se você observa que depois dos 23 anos, as forças de uma pessoa, ela se sente mais indisposta. Depois que ela tem os 20, dependendo das iniquidades que ela alimenta. Se for uma pessoa muito promíscua, né, ela percebe que depois de 23 anos, ou ela começa a engordar, ou ela começa a se sentir indisposta, parece que já está ficando velha, dependendo das iniquidades da pessoa. E os meus ossos se consomem. Davi estava aqui conversando com Deus, né? Conversando e dizendo a Deus o que era que ele estava sentindo. Então, é nesse estágio que a pessoa vive. A tristeza, uma tristeza que sempre vem do nada e a pessoa não sabe explicar que tristeza é essa, que depressão é essa opressão no corpo. Então, quem sofre desses problemas de ossos ou já quebrou um osso, ele tem que entender pelo menos a visão, que é o que eu vou explicar aqui para você. Então, em Salmos 32, Deus diz: emudeçam os lábios mentirosos, que falam coisas más, com a soberba e o desprezo contra o justo. Emudecem, entendeu? Ele vai perder a voz, essa pessoa, ele vai perdendo a alegria. Entende? Não é a voz normal, é aquele prazer de viver, quando ele alimenta apenas as iniquidades. E eu vou explicar a você o porquê. Então, em Salmos 32:1, Deus diz: bem-aventurado aquele cujas transgressões é perdoada. As transgressões, é o erro de geração, é perdoado. Que foi o meu caso. De tanto eu mudar o cenário da minha vida, não tô feliz aqui, vou para ali, não tô feliz ali, vou para acolá, né? Deus perdoou as minhas transgressões. Eu errei tanto que Deus perdoou as minhas transgressões, arrancou, Deus deu um download nas minhas emoções, nos meus sentimentos, arrancou o meu medo, abriu os olhos, abriu as minhas iniquidades, me mostrou aquilo que eu não sabia, aquilo que eu não entendia. Por que é que eu vivia ganhando e perdendo? Por que é que eu vivia trocando de relacionamento? Por que é que eu queria ser feliz? Mas eu não entendia sobre essas coisas. Entende? Então Deus diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Quer dizer, o meu pecado, ele foi coberto, foi esquecido. De tanto que eu pequei, Deus deu um download para me dar um caminho novo, um sentido novo. Entende? Então, bem-aventurado o homem, quem o Senhor não imputa maldade. Veja que a maldade de alguns homens, ele é imputada um no outro. Bem-aventurado o homem, quem o Senhor não imputa maldade, cujo espírito não o engana. O meu espírito não o engana. Bem-aventurado aquele que não é enganado pela própria visão. Entende? Bem-aventurado aquele que não alimenta apenas as iniquidades e busca conhecimento espiritual para entender a razão e o questionamento daquilo que ele está vivendo. Então, geralmente, quem está transgredindo, que ele está vivendo um erro de geração, um problema que ele é de geração, ele vai casar mal, ele vai casar errado, ele não vai entender, ele vai casar obrigado, os pais vão obrigar ele a casar, entende? Ele vai casar geralmente para fugir de um cenário da casa dele,
né, de um cenário ruim, ele vai casar por interesse financeiro. Geralmente acontece isso. A pessoa, por vir do mundo muito de escassez, ele quer melhorar na vida e ele casa, mesmo sabendo que não tem amor, ele vai casar por interesse financeiro, ou ele vai casar obrigado, ele vai casar sabendo que não tinha amor. Foi abandonado por alguém, de repente, ele pendeu por outra mulher sabendo que não amava, só para não sofrer mais, porque já vinha sofrendo, já vinha de uma linhagem de sofrimento. E aí, lá para o decorrer da vida dele, quebra osso, sofre de tendite, bursite, todo problema que você pensar, essa pessoa vai sofrer. E ela não vai entender. Quer dizer, mas Deus vai deixar essa pessoa ter uma visão para que ela não entre nesse mesmo ciclo de geração. Para que a pessoa, quando ela tenha seus 40 para 50 anos, ela vai entrar nessa transição. Para que ela não entre nesse ciclo de perca financeira, ela vai ser testada por Deus. E aí, dependendo das iniquidades da pessoa, se ela se prostituiu muito, se ela fornicou muito, se ela é muito alcoólatra, né, viciada nos vícios, ela é dominada totalmente pela carne e ela não vai ter consideração, não vai ter visão. Então, ela vai entrar mais ainda nesse nível de transgressão e o que é que vai acontecer? É por isso que eu li para você, antes da hora, Deus explicando: emudeça os lábios dos mentirosos, que falam coisas más, com soberba e desprezo contra o justo. Ele vai maltratar até aquela pessoa que fez o bem para ele. Porque na visão dele, ele está se defendendo. Entendeu? De tanto que ele alimenta as iniquidades, de tanto que ele peca, de tanto que ele mente, de tanto que ele quer ter razão, de tanto que ele é soberbo, ele não vai ter a introdução da história. Então ele vai maltratar a pessoa errada, ele vai condenar, ele vai piorar a transgressão. Então ele vai cair nesse ciclo que ele vai passar mais ou menos uns 7 anos só de declínio. Levemente ele vai sendo abalado, vai sendo distorcido a visão dele. Ele passa a perder clientes, ele passa a adoecer, ele passa a perder, a vida dele vai declinando e ele não tem a visão. Ele não consegue ter a visão. Por qual motivo? Porque ele não pensa da forma correta, como eu disse a você. Ele não raciocina, ele tem transtorno, ele alimenta a carne, ele busca Deus muito rasamente, não acredita, não jejua, não busca leitura bíblica, não acredita no espírito, acredita na alma. Acredita na alma. Não sabe sobre as coisas espirituais. Por isso eu disse a você, quem anda nas trevas, ele sabe das coisas espirituais. Tanto é que ele prefere ser cremado. Porque ele sabe que um feiticeiro vai lá, dá uma gorjeta ao porteiro do cemitério para ter acesso ao osso, para conseguir alguma coisa. Porque ele sabe que funciona. Porque ele trabalha com isso, né? Pemba para o mal é feito com osso humano. Para destruição, para acabar com alguém. Então, por isso ele não quer ser enterrado naquela cidade que ele mora. Por isso, alguns dele nem velório não quer. Por isso, ele prepara alguém para assumir o cargo dele. Ele sabe que tudo que ele vive é de geração. Ele só não sabe como funciona isso. Porque a verdade, só Deus que ensina. Como funciona a palavra, só Deus ensina. E muito menos as emoções. Então, quem não crê na Bíblia, não quer pagar preço, não quer jejuar, não quer buscar, não quer se arrepender, não sabe sobre o amor, ele não sabe, ele vai caindo nesses erros. Porque ele vai condenando as pessoas. Porque como ele não tem visão da própria alma, ele vai se condenando. Então, Deus ainda vai dar uma visão a ele, uma oportunidade, para ver como ele vai reagir com as situações. E aí, o que é que vai acontecer? Aquela pessoa que ele causou mal na vida dela, eu vou contar para que você entenda rapidamente, para que você entenda como funciona. Quando a pessoa ela não tem visão, ela é jogada nos conflitos e ela cai. Quer dizer, a pessoa mesmo que causou mal naquela mulher, que maltratou aquela mulher, que largou aquela mulher, ele mesmo ainda vai desfazer daquela mulher, ele vai perder.
Entende? Ele não vai ter a visão. Aquele homem que me fez sofrer, que me maltratou, que me desprezou, que me carcerou, que me judiou, que me humilhou, ainda quando tem uma oportunidade, quer se aproximar de mim para desfazer de mim, fazer chacota de mim. Tá vendo aí? Cadê tu? Me largou? Quem é tu? Tá entendendo? Ele vai cair, porque ele vive pela visão. Ele vivendo pela visão, ele alimenta as iniquidades dele, e aí Deus vai entregar para que ele viva todo o erro de geração. Ele vai complementar todo o erro que é de geração. Quer dizer, a pessoa quer dizer que não, hora nenhuma ela teve a visão, que ela errou com aquelas pessoas. A soberba é isso. É a pessoa não querer ver que ela maltratou até quem fez o bem na vida dela. Ou até que ela fez o mal a uma pessoa que não merecia. Ela fez o mal, ela errou, ela condenou, ela maltratou, ela desprezou, ela judiou até quem não merecia. Hora nenhuma ele não quer ter a visão. Então ele é jogado em todo erro de geração. Em todo. Então quando ele comete esse erro, é quando ele vai entrar nesse ciclo de começar a perder e ele não vai ter a visão. Que a vida dele só declina, só declina, só declina. Entende o que eu tô explicando pra você? Logo quando eu casei, de véia Grinalda, meu terceiro casamento mesmo, assim, morando junto, né? Casamento que eu queria sério, queria compromisso na minha vida. Quando foi um dia, o meu marido tinha chegado em casa e tinha dito assim, que a mãe dos filhos dele tinha dito que o filho estava completando o ano e ela não queria passar em branco, que ele comprasse um bolo, que ela era muito arrogante, muito soberba, que ele tinha que comprar um bolo e que tinha que ir para casa da mãe dele, porque ele tinha os filhos com ela. E aí ele chegou em casa me dizendo isso, né? Que ele ia comprar o bolo, ela ia levar algumas coisas, e aí ele disse, e aí, você vai comigo? Eu disse, vou. E aí quando eu fui com ele para casa que era na casa da mãe dele, né? Que a gente chegou lá, que ela chegou e me viu. Essa mulher ficou transtornada quando me viu. E isso tinha anos que tinha se passado. Ele não largou ela por mim. Eu não tinha nada a ver com a história. Mas ela não admitia nem sequer me ver. E aí o que aconteceu? Ela não quis bater os parabéns, porque eu fui. Ela emburrou lá para trás. Ela chegou toda alegre porque não viu meu carro, eu tinha ido no carro dele, no carro só, né? Então, quando ela me viu, ela chega, mudou a expressão, murchou. E aí ela passou direto e disse lá para a família dele que não ia bater os parabéns, que isso não existe, ele ter me trazido para casa da mãe dele. Ela fazia tudo muito por desaforo. E aí o que aconteceu? Ele se aborreceu com ela, e aí ele começou a humilhar ela. Porque ele nunca tinha casado com ela no civil, porque ele disse que ela sabia que ele foi morar com ela a pulso. Então ele começou a maltratar aquela mulher com as palavras, porque ela não queria bater os parabéns. Gerou um clima muito chato, né? Não quero bater os parabéns, e ela com muito deboche só falava assim, aquele povo que fala com soberba, que ela fala uma coisa falando, a pessoa que é soberba, ela fala uma coisa desfazendo. Ela fala uma coisa com intenção de outra. Ela fala uma coisa com intenção de desfazer daquela pessoa o tempo todo. E ela não tem a visão. Ela acha que isso é dela. E quanto mais ela alimenta as iniquidades, mais debochada vai ficando, mais transtornada. E ela vai alimentar apenas as iniquidades e ela não vai ter a visão. Por isso, se você estudar a respeito do assunto, você vai perceber que aí as pessoas vão associar a doença dos ossos com a idade, né? Que sofre dos ossos por conta da idade, por conta do trabalho, por conta dos filhos, por isso, por aquilo, porque ele não busca esse tipo de conhecimento. Quer dizer, naquele momento, ele foi morar com ela porque ela estava grávida, o pai dele obrigou, né? Mas o que é que ele faz? A pessoa que ela está alimentando só a carne, ela vai justificar todos os seus erros, condenar as pessoas por todos os seus erros, entende? Porque Deus dá um tempo para que a pessoa queira entender
Qual é o nível de vida que ela vive? Qual é o problema que ela vive? Por que ela vive o tempo todo nesses ciclos? Que vive perdendo, que vive adoecendo, que a vida não sai do canto, ou que sai, depois melhora, depois cai de novo. Deus espera para que a pessoa tenha visão. Mas quando ela não tem a visão sobre a alma, sobre o espírito dela, ela vai se tornando mais soberba. Porque ela quer mostrar que ela é melhor. Que aquela pessoa não está com ela porque ela é que não presta. É a pessoa que não presta. Veja como eu estou bem. Você percebe que o soberbo, ele está sempre se engrandecendo. Ele está sempre querendo mostrar, ele está sempre se mostrando, tá entendendo? Então, nesse momento, ele disse essas coisas com ela. Eu fiquei calada. Né? Hora nenhuma eu me meti. No final, na hora de ir embora, que cortou o bolo, ela com essa indignação, ficou indignada a mulher, porque eu estava ali, casada. No final, ela ainda falou com soberba: você vai me levar, né, fulano, em casa, achando que eu ia dizer o quê? Não, não vai levar. Ela achou, né, que eu ia dizer. Vai me levar para casa, né, fulano? Querendo dizer assim, você tá aqui, mas ele vai ter que me levar em casa. Aí quando ela falou assim com ele, desdenhando, desfazendo, eu apenas respondi, né, quando ele disse vou levar, levo sim. Eu olhei para ele e disse, não tem problema nenhum, o carro cabe todo mundo. E aí ela fechou a cara mais uma vez e eu nem me lembro direito se ela foi. Eu sei que foi o tempo todo dessa forma. Ela queria desfazer, dizer assim, ele veio com você, mas você vai ficar aí, mas ele vai me levar em casa. Ele vai me levar em casa. Ela é dessas. Ela faz as coisas por desaforo. E a pessoa que não tem conhecimento espiritual, ela cai. Porque se a pessoa tivesse conhecimento, ele tinha que dizer o quê? Ficar quieto. Ah, você não quer não? Eu vim, comprei o bolo, já que você não bate os parabéns sem ela, não tem problema, mas não, sabe? Aí aquela pessoa que alimenta a carne, ele vai aproveitar para jogar na cara, para desfazer, para maltratar a pessoa, e aí ela caiu, como eu também já caí. Eu venho contando aqui para vocês, né? Eu também já caí. A pessoa ela indaga o assunto, a história vem para sua visão e você vai cair na soberba. Você vai maltratar uma pessoa que não era para você maltratar, você vai desfazer, você vai se engrandecer e logo depois, se você busca conhecimento espiritual, você vai perceber, caiu nessa cilada, vai começar levemente essas percas. Começa a andar no médico, começa a perder cliente, começa os ciclos e é anos decaindo. Para que a pessoa pelo menos queira dizer, por que eu estou vivendo isso? Por que é que eu estou vivendo de novo isso? Então quem alimenta a carne, ele não acredita. Entende? Quer dizer, está vivendo o mesmo erro dos pais, os mesmos ciclos repetitivos, casou errado, traiu, mentiu, julgou, condenou e mesmo assim a pessoa não, porque não crê em Deus. É o que Deus explica. Então, quem alimenta as iniquidades, geralmente ele vai ter transtornos, ele vai ter depressão, ele vai ter problema que é de geração, provavelmente, porque ele vai entrar nessa linhagem. Então, quer dizer, para que Deus venha arrancar a transgressão de uma pessoa, ela precisa entrar no mesmo nível, naquele erro, 3 vezes. Por que é que a mulher, depois que ela casa errado a primeira vez, depois que ela ou é maltratada, dispensada, ou ela maltratou alguém, vai ser o quê? Uns 3 relacionamentos, lá por quarto é que ela pode se encontrar. Porque está transgredindo. Entende? Porque está transgredindo. Então, quem vive nesse nível, que é o que Deus explica aqui, que ele está alimentando só as iniquidades, ele não quer saber sobre erro de geração, ele vai casar errado. Então, ou vai casar obrigado, ou vai casar para sair de uma situação, de uma casa de muito ciclo, né, de muita coisa ruim, que ele está vivendo ali a pulso, vendo muita injustiça, se sentindo indignado, se sentindo desprezado. Ele vai casar porque foi largado, vai casar com outra, e ele vai maltratar as pessoas, porque ele vive indignado.
porque ele vive rejeitado. Entende? Então, toda aquela rejeição do passado, aquilo que ele viveu, que ele presenciou, ele vai caminhar a vida toda. Ele vai caminhar a vida toda porque ele não quer se arrepender, porque ele não quer mudar, porque ele já alimenta as iniquidades. Então, para que ele tenha alguma visãozinha, que é tudo espiritual, é se ele cair no mesmo ciclo de erro depois do terceiro erro. Então, depois que fala que nem Pedro falou, depois da terceira vez que Pedro negou Jesus, foi que Pedro se antenou, que o galo cantou, porque Jesus tinha avisado, quando você me negar 3 vezes, você vai ver se você sabe o que você fala. Entende? Quer dizer, a pessoa não sabe o que ela está falando. Ela está falando por ela, pela visão dela, pelo entendimento dela, pelas coisas terrenas. Ela é presa nas iniquidades. Vive o mesmo erro de geração. Então, se o pai casou por interesse financeiro, se o pai casou para sair da pobreza, se o pai casou errado, se o pai obrigou, entrou no relacionamento forçado, os filhos vão cair no mesmo nível. Vão cair nesse mesmo nível. Então, se a pessoa tem problema nos ossos, é como eu expliquei para você. A unção do Espírito, ela se estabelece nos ossos. As iniquidades se estabelecem na carne. Então, quanto mais alimenta a carne, mais cega ela vai ficar. E aí, quando Deus testar, a pessoa vai cair. Ela vai transgredir. Entende? Porque ela não vai pensar da forma correta. Quer dizer, o meu ex-marido veio na minha casa desfazer de mim quando eu me separei do terceiro casamento. Você disse que não presta, me largou, largou o segundo, largou o terceiro, quem não presta? Veio desfazer. Quer dizer, a pessoa não diz, meu Deus, já sofreu tanto essa coitada na minha mão. Traí, menti, humilhei, fiz tudo com ela e ela... Ele quer ser melhor, ele quer mostrar, ele quer esfregar, entendeu? Ele quer mostrar. Tu me largou porque disse que eu não prestava, tá com alguém? Não era melhor você ir comigo? Coisa... A artimanha de Satanás, entende? Aí vai desfazer, o que é que vai acontecer? Cai na mesma linhagem. Hoje já é separado por conta disso. Porque Deus me falou que foi por conta disso. A mulher largou com tudo, não quis saber de nada. Que só a paz, que só ser feliz, tá curtindo, tá nas festas, tá zombando. E ele fez tudo pra ficar com ela. Sabe o que é tudo? Ele mudou o que tinha de mudar comigo, ele mudou com ela. E não está com ela. Porque não fica. Você foi desdenhar de alguém que lhe fez o bem, você se perde. Foi maltratar alguém que lhe fez o bem, ali você se perdeu. Ali você perdeu a razão. Aí vai entrar no nível, no ciclo repetitivo. Entendeu? Quer dizer, agora para ter um sexo vai ter que pagar, vai ter que se envolver com alguém mesmo sem amor, já está desiludido do amor, já não acredita mais em ninguém. Quer dizer, se eu mudei, se eu fiz tudo para estar com alguém e deu errado, como eu vou confiar mais em alguém? Entende? Piorou as transgressões. Porque se eu fiz tudo errado no começo e deu errado, agora eu fiz tudo certo e deu errado, por que deu errado? Porque desdenhou de quem não devia desdenhar. Porque desfez, maltratou quem não devia maltratar. Então, no primeiro estágio, a pessoa até fez pela inocência. É o que Deus quer mostrar para a pessoa. No primeiro estágio, era um erro de geração. Casou na impulsão, fez sexo errado, engravidou a mulher, o pai obrigou, não teve voz, né, de dizer o pai, de enfrentar o pai, não caso mesmo. Casou só para fazer os gostos da família, casou por interesse financeiro, casou com segundas intenções, casou sabendo que gostava de outra mulher, tudo bem, errou. Mas já nesse outro estágio, a pessoa já teve a visão que errou. Mas na hora que ela teve a oportunidade, a soberba tomou conta. Por quê? Porque alimenta as iniquidades. É o que Deus explica na Bíblia. Entende? Então, quanto mais alimenta as iniquidades, ele quer dizer que não tem nada a ver. Vá pesquisar como foi a vida do pai dele e da mãe dele. Se os pais deles casaram alinhado, no amor, direitinho. Se o pai não traía. Se o pai não se apegou àquela mulher só por interesse, porque era uma pessoa formada, estruturada e ele era um Zé Ninguém. É só você estudar que você vai entender a razão. Se as questões não se repetem e as pessoas sem ter a visão, elas caem no mesmo erro de geração. Entende o que Deus está explicando?
Por isso eu estou explicando para você, quem vive no mundo das trevas, eles estudam a causa das coisas, busca conhecimento espiritual sobre os espíritos, dão nome aos espíritos e eles vão achando que tem essa sabedoria. Sabedoria essa que ele acha até uma boa explicação. Por um exemplo, não, acho que eu vou deixar para lhe contar sobre isso em outro conteúdo, para não ficar tão grande. Eu ia lhe contar sobre uma explicação que o Espiritismo dá sobre a linhagem de Omolu, para que você entenda o que eles explicam. Que é tipo assim, quem é filho de Omolu, se você mexer com Omolu, querido, sabe? Porque é um espírito que toma conta do cemitério. É o dono da vida e da morte, então quem carrega esse espírito e alimenta, ele é protegido. Então o que é que acontece quando alguém rouba essa pessoa? Quando alguém desfaz dessa pessoa? Quando alguém enfrenta essa pessoa? Então eles veem que tem muito sentido, para eles tem muito sentido, porque eles vivem pela visão e pela visão ele é convencido da razão. Entende? Os espíritos convencem, eles acreditam na linhagem espiritual, eles só não sabem como funcionam as iniquidades e as transgressões, que é sobre o pecado, porque alimenta o pecado, gosta do pecado, não crê em nada, não acredita que é assim, então ele vive transgredindo. Ele não sabe, nem quer saber, a maioria não quer saber, porque não quer entender, porque tem medo, ou porque o medo já está camuflado dentro dele, de tanto se auto-superar, de tanto vencer pela visão, de tanto mentir, de tanto buscar uma forma de superação. Então ele se rende ali. Ele estando confortável, ele não quer mudança. Entendeu? Depois eu vou explicar em outro conteúdo sobre essa explicação que eles dão, quem é filho de Omolu, para que você entenda a forma que eles acreditam, que dá toda a explicação. Por isso eles creem. Por isso não quer Bíblia de forma nenhuma. Porque quem crê na Bíblia, ele jamais quer ser cremado. Porque Deus diz, do pó você veio, do pó voltará, é para ser enterrado. Então eles têm medo de ser enterrado, porque vão fazer o quê com meus ossos? Ou então, já que eu não posso ser cremado, é muito caro, eu quero ser enterrado em tal lugar, que é para ninguém ter acesso aos meus ossos. Entende que ele sabe que nos ossos existe aí um mistério. Porque eles fazem feitiço com os ossos e ele vê que a feitiçaria funciona. Que os espíritos ensinam a ele. Faz revelação na mente dele. Né? Eles são capacitados no espírito que dá essa evolução para ele, esse entendimento para ele. Entendimento esses que eles são presos nas iniquidades e nas transgressões. Ele vive o mesmo errinho de geração, mas eles se acham ajudados ali. Eu já sou ajudado aqui, que eu posso mentir, posso beber, posso fornicar, posso trair, posso tudo. Ele pode tudo, né? Quem é espírita sabe que ele pode tudo. Para que ele querer Bíblia? Deus já me ajuda do jeito que eu sou. Essa é a crença dele, entende? Então ele não tem visão entre a verdade e a mentira. Ele não tem visão. E Deus explica isso. Não é verdade? Não sei se você entende um pouco sobre a diferença entre a verdade e a mentira. Então, geralmente, quem vive na mentira, ele sabe que criou uma mentira, que alimentou a mentira, então ele é triste. Por isso, Davi explicou aqui, né? Que é triste, porque a minha vida está gasta de tristeza. Ele não sabe mais consertar. Quem alimentou uma mentira, por obrigação, por necessidade, por carência afetiva, por algum motivo, ele é triste. E você percebe que vai ter problema nos ossos, vai ter problema de depressão, ossos quebrados e problema nos ossos. Tendinite, bursite. Eu vim ter bursite já andando com o Espírito Santo. O Espírito Santo já me tratando. Eu passei mais de 6 meses sem conseguir levantar esse braço. O Espírito Santo me tratando. E eu me questionando. Eu não tinha problema de bursite. Porque agora eu andando com o Espírito me ensinando, né? Porque Deus queria me reservar, me ensinando, me curando. E a cura interior, ela é de uma hora para outra, mas as coisas vai acontecendo e Deus vai tratando a pessoa e ensinando a ela. Deus vai ensinando. Deus não faz nada que ele não queira ensinar. Mas o ímpio, ele não quer entender.
Essa é a maior questão. Ele não quer aprender, ele não quer jejuar, ele quer viver pela visão dele, pelo entendimento dele. E você não vai quebrar um mal de geração sem jejum, sem estudar. Não se quebra. E só jejuar sem estudar não se quebra. Não tem como. Quer dizer, como é que eu vou renegar uma coisa que eu nem sei? Não tem como. E Deus explica isso. Por isso as pessoas vão transgredindo, vão vivendo o mesmo erro que é de geração. Então eu peço para você, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você queira fazer o bem, tá bom? E até o próximo vídeo.